desenvolver essa fé, vai pedir e exigir de você um relacionamento profundo, que não é só a leitura da palavra se não tiver prática, que não é só o ir na igreja se não tiver relacionamento no quarto, que não é mostrar uma vida religiosa se realmente não existir por trás, nos bastidores, uma intimidade, o santo dos santos. Quero que o jovem não... Eis que o jovem, aproximando, disse: Bom mestre, o que de bem farei para conseguir a vida eterna? Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende tudo que tem, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Vem e segue-me. E o jovem, ouvindo essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Hoje a gente vai falar sobre comportamento de quem quer seguir, mas não quer deixar. Esse jovem, ele tinha tudo. Eu até circulei aqui que ele pergunta... Eu resumi os versículos aqui para você, mas ele pergunta assim, ó: Eu tenho obedecido a todos os mandamentos. O que mais me falta fazer? Então, ele mesmo reconhecia que estava faltando algo. Ele sentia que ele tinha tudo, provavelmente ele tinha tudo, ele era estável financeiramente, mas mesmo assim estava lhe faltando algo. Ele era religioso, ele tinha uma boa conduta, ele conhecia os mandamentos, mas mesmo assim estava lhe faltando algo, pois ele questiona: o que mais me falta fazer? E aí nós conseguimos entender que todas essas características boas que ele tinha, de ser rico, de ter boa conduta, de conhecer os mandamentos, tudo isso ele era bom, ok? Porém, ele não conseguia, isso fica claro no decorrer da parábola, da passagem aqui, que ele não conseguia romper os ídolos do coração dele. E aí Jesus, ele sugere ao moço um novo comportamento. Qual que é esse novo comportamento? Viver de forma radical na fé em Deus. Ter uma fé radical. E aí eu estava questionando: qual é o tamanho da minha fé? Eu tenho essa fé extrema e radical em Deus, caso eu necessitasse viver ou trocar esse comportamento no meu dia hoje? Jesus propôs esse novo comportamento para o jovem. Porém, para o jovem foi algo assustador, foi algo que ele não tinha esse hábito, ele não tinha esse histórico de comportamento na vida dele. Para ele foi algo muito novo. Para uma pessoa que era acostumada a estar estável em algo tangível, o comportamento dele era baseado em algo tangível, em algo que ele tocava, em algo que ele via, que ele tinha segurança. Segurança material, segurança na sua riqueza, segurança nos seus estudos. Não sei, porque a Bíblia fala que ele conhecia os mandamentos. Ele falou isso, que ele conhecia todos os mandamentos. Então, ele tinha essa estabilidade em algo que era tangível. Ele não sabia viver dessa forma radical que Jesus o convida para viver pela fé. Vai, vende tudo que tem, dá aos pobres, porque era só o que faltava para ele ser perfeito. Ele não conseguiu fazer isso, porque não era algo que ele conhecia. Esse comportamento não era algo que ele conhecia. Ele não tinha esse repertório na vida dele. Por isso que muitas vezes, para nós crermos, para nós usarmos a nossa fé para algo, pode ser difícil, porque nós não fomos ensinados a viver dessa forma. Aqui, Jesus se torna para ele um estímulo discriminativo. Jesus estava sugerindo para ele um novo comportamento em troca de uma nova recompensa. Qual que era essa recompensa? Viver uma vida eterna, ter um tesouro no céu. Então, peraí, agora tu vende tudo que tu tem aqui na terra e você vai ganhar um tesouro no céu. Para ele, esse estímulo discriminativo que Jesus foi para ele aqui, foi algo assustador. Por quê? Para ele, um tesouro, trocar o bem dele, tesouro aqui na terra, por um tesouro no céu, que é algo invisível, algo que ele não vê, algo que ele não toca agora, para ele isso foi algo evitativo, foi um comportamento que ele preferiu fazer uma fuga esquiva, entendeu? Ele agiu com fuga esquiva. Ele não conseguiu ficar naquele ambiente ali, aprendendo desse novo comportamento, porque ele poderia ter ficado com Jesus, ter andado com Jesus, ter exercido a sua fé com Jesus. Não, ele preferiu calar e fugir. Teve uma fuga desse comportamento. Peraí, não é o que eu quero. Não quero trocar o meu tangível por algo que é só lá no céu, um tesouro no céu. Não quero isso aqui, não. Então, o jovem, ele, perceptivelmente aqui, ele era reforçado diariamente pelo ter e não pelo ser. Porém, uma coisa que eu acho maravilhosa assim na Bíblia é que Jesus, ele olha para cada indivíduo realmente de forma particular. A parte é diferente da Ana, que é diferente da Maria, que é diferente do João, que é diferente do Tomás, que é diferente do André, que é diferente do jovem. E Jesus sabe da nossa história, Jesus sabe do nosso histórico de vida, das nossas experiências, e ele nunca vai nos pedir algo que nós realmente não possamos fazer. Se Jesus sugere isso para o moço aqui, porque o moço se chegou para ele realmente perguntando, ele foi sincero, ele fez uma pergunta: o que me falta fazer? Jesus foi sincero na resposta, mas
Jesus não o obriga a fazer nada. Jesus deixa o jovem livre, leve e solto, para fazer o que ele bem quiser fazer. Tanto é que a passagem aqui termina dizendo que Jesus comparou a vida do jovem ali, por isso que é muito difícil que um rico entre no céu, porque o jovem ali, comparando o exemplo do jovem, não estou falando contra a riqueza, contra a prosperidade, eu quero ser rica, eu quero ser milionária, mas que meu coração nunca fique preso no dinheiro, na riqueza. Aqui termina a história desse jovem, aqui termina o quê? Ele se retirando, porque ele não quis trocar essa recompensa terrena pela recompensa do céu. Jesus compara isso, Jesus não obriga o jovem a tomar decisão nenhuma. Por quê? Porque Jesus sabia da vida dele, sabia de todo o histórico dele. Esse jovem aqui, provavelmente ele não foi ensinado a viver pela fé. Ele foi ensinado a viver através das suas recompensas tangíveis. Recompensas tangíveis. Ele foi acostumado, moldado nesse comportamento. E eu não estou falando sobre outras passagens, tá? Porque a mulher cananeia, por exemplo, que foi lá na mesa, lá em Jesus, e falou o que pra Jesus? Até os cachorrinhos merecem comer das migalhas. A mulher era cananeia, acho que era, né? Ela não era cristã, ela não conhecia a fé em Jesus, mas ela exerceu uma fé que muitos dos seus não exerceram. Ela mostrou ter uma fé que muitos do povo de Jesus, do povo ali que andava, que cria em Jesus, não exercia. Então, aqui o jovem também poderia ter exercido essa fé, mas através dos seus comportamentos, do seu repertório histórico de comportamentos aprendidos, ele não aprendeu e ele não quis aprender esse novo comportamento. Lembra que a gente sempre fala aqui? Comportamentos são aprendidos. A gente molda os nossos comportamentos de acordo com as consequências que a gente quer, conforme o repertório que a gente quer construir. Do passado até aqui, a gente não consegue mais transformar. Daqui em diante, os nossos comportamentos podem ser moldáveis. E aí, aqui a gente fica, então, entendendo que o jovem, ele não foi condicionado a esse novo comportamento. Um comportamento que Jesus sugeriu para ele. Quem sabe, esse novo comportamento que Jesus queria instaurar na vida do jovem pudesse sim ser desenvolvido com esse jovem seguindo os discípulos ou sentando-se para aprender mais com os discípulos. Poderia sim. É a mesma coisa que eu chegar na minha casa e dizer para os meus filhos: vão ler um livro, ou vão ler a Bíblia, ou vão orar, ou vão fazer alguma outra coisa, ou tenham o hábito da leitura. Se eu não tenho esse comportamento aqui em casa também, se eu não ensino esse comportamento para eles vão aprender com quem? Eles não têm com quem aprender. O jovem aqui tinha tudo, só faltava uma coisa para ele ser prefeito. E era só uma coisa. Se é difícil ou não sei, pensei para você, se fosse feito para você essa implantação desse novo comportamento de viver de forma radical pela fé, seria fácil para você? Eu sinceramente não sei também se seria fácil para mim ou não. Mas a gente fica aqui a reflexão de que muitos de nós queremos a eternidade, mas não queremos mudar comportamento, não queremos ter a entrega. Nós queremos apenas o que Jesus pode nos dar, mas não queremos entregar nenhum tipo de comportamento que tem nos prendido a hábitos passados, tem nos prendido a coisas terrenas. Nós preferimos maquiar que temos uma fé em Deus, mas não conseguimos deixar para trás comportamentos que nos deixam nitidamente longe de Deus. Nós dizemos que somos cristãos, mas não cortamos a nossa língua da fofoca. Nós dizemos que somos cristãos, mas não paramos de julgar o próximo. Nós dizemos que somos cristãos, mas roubamos a Deus. Nós dizemos que somos cristãos, mas não conseguimos deixar o vício na pornografia, na qualquer coisa que seja. Nós queremos as recompensas futuras, as recompensas celestiais, mas não queremos deixar, não queremos entregar aquilo que é tão nosso, sabe? Aquilo que nos causa segurança, aquilo que nos causa estabilidade. O jovem saiu triste, não tem relato mais nenhum sobre ele, mas Jesus também diz: muitos que agora são os primeiros serão os últimos, e muitos que agora são os últimos serão os primeiros. Não existe a possibilidade de dividirmos nosso coração entre Jesus e as riquezas, ou entre Jesus e qualquer outro ídolo que nós ainda carregamos. E, por experiência própria, viver pela fé é algo que é construído diariamente. Ter a fé em Cristo é algo que exige de você uma entrega tamanha, porque é justamente isso que o jovem também tinha a razão dele, sabe? Trocar algo que eu não vejo por algo que... Trocar algo que eu tenho, aliás, por algo que eu não vejo, realmente, se ele nunca experimentou uma intimidade com Deus, claro que para ele era algo inexistente, porque ele não tinha isso, porque ele não desenvolveu isso. Então, para nós hoje,
termos tamanha fé de crer nas promessas de Deus, de crer que Deus está ali contigo dia e noite, que Deus pode curar uma doença, que Deus pode te levar para lugares maiores. Desenvolver essa fé vai pedir e exigir de você um relacionamento profundo, que não é só a leitura da palavra se não tiver prática, que não é só o ir na igreja se não tiver relacionamento no quarto, que não é mostrar uma vida religiosa se realmente não existir por trás, nos bastidores, uma intimidade, o santo dos santos, que era o que o jovem não tinha. Então a fé é algo que exige de você relacionamento com Deus. E aí, para você aplicar na sua vida hoje, o que tem reforçado os teus comportamentos? Aquilo que você vê e controla ou aquilo que Deus tem te chamado a viver? Quais apegos você ainda tem, mesmo sabendo que eles te afastam da sua caminhada com Deus? E por último, você está disposto realmente a trocar o imediato, o tangível, por algo que é intangível e eterno?